Patologia neuromuscular, suas lições de vida, foi o tema da palestra apresentada pelo médico, professor e cientista Dr. Ben Schmidt. O evento foi promovido pela Universidade da Maturidade, um projeto da Universidade Federal do Tocantins. O Dr. Ben é um dos grandes nomes da patologia neuromuscular no mundo. Além de ser uma referência na área de neuromuscular, é uma referência enquanto cientista, enquanto médico, enquanto filósofo, enquanto ser humano. O Dr. Ben é uma referência para todos nós e por isso nós do Tocantins estamos extremamente alegres com a oportunidade de poder escutá-lo, porque mais do que ciência, ele traz humanismo e eu acho que é isso que nós estamos precisando para continuar no progresso humano. Oferecer conhecimento dentro de um estado mais novo do Tocantins, de uma universidade pioneira, pública e gratuita, é realmente uma grande alegria, porque é uma grande bênção. Esse estado, ele tem fome de conhecimento, ele precisa sair despontando na Amazônia Legal, para que a gente possa sentir que a pesquisa, que por meio dessa experiência imensurável do doutor, ele possa realmente contribuir para essa população sedenta, que conhece a natureza, mas não sabe muitas vezes, a gente tem dificuldade de como agir com ela, com uma certa naturalidade. É um evento importante porque ele vai trazer novos conhecimentos aqui para toda a nossa comunidade acadêmica, que vai muito além dos nossos alunos regulares, né? Nós temos estudantes de pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, de mestrado, doutorado, todos vão aproveitar a oportunidade de assistir uma palestra de altíssima qualidade, que eu tenho certeza que pode até mesmo fazer diferença na vida das pessoas. Para nós da comunidade médica, da classe médica, é uma honra ter esse evento aqui e associado à universidade. A sarcopenia, uma das síndromes geriátricas estudadas pela equipe de pesquisa da Universidade da Maturidade, foi o tema que uniu os trabalhos desenvolvidos por Dr. Ben Schmidt e Dr. Luiz Sinésio Silva Neto. Tudo começou no ano de 2015, quando eu fui a São Paulo conhecer o trabalho do Dr. Ben no setor de investigações neuromusculares da Escola Paulista de Medicina, nas suas diversas clínicas. Os estudos sobre envelhecimento muscular nos uniu e por isso estamos aqui hoje. Tudo isso começou em 2015 com o professor Dr. Luiz Sinésio Neto, que compareceu à Escola Paulista de Medicina para tomar conhecimento sobre uma doença chamada sarcopenia. E é muito importante divulgar pelo Brasil a patologia muscular, porque, acima de tudo, é dentro da patologia muscular que se encontram as principais lições de vida e do verdadeiro prazer de aproveitar essa chance extraordinária que Deus nos deu, que é a nossa vida. Desde 2005, a UMA, Universidade da Maturidade, presta um serviço pioneiro na área da educação e saúde para os maduros no estado do Tocantins. Eu que estou aqui no estado, já 10 anos, participo então dessa construção da criação da medicina, principalmente voltada para os idosos, porque é um estado novo, mas nós temos muitos pacientes idosos, porque aqui já tinha essa região, então nós temos a população idosa que precisa dessa atenção, desse cuidado, desse carinho com a saúde. O evento foi realizado no dia 4 de novembro de 2019, no auditório do Tribunal de Contas, em Palmas, no Tocantins. Você assiste agora a palestra na íntegra. Eu queria, antes de agradecer qualquer pessoa e dizer até boa noite, eu queria chamar lá no púlpito comigo a mãe do professor Luiz Sinésio Neto. Por favor, dona Neila. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma brincadeira, porque dar aula de patologia muscular nessa hora da noite, ninguém aguenta. Então, me perdoem, eu vou brincar um pouquinho com vocês, mas de uma maneira bastante séria, e que Deus guie minhas palavras para que essa palestra seja muito mais, faça muito mais bem que só ao corpo físico de todos vocês, mas que dê uma alegria verdadeira no espírito e na alma de todos vocês aqui presentes, e que eu espero
corroborar e merecer essa oportunidade. Professora, você sabe imitar uma locomotiva? Sei. Assim, tic, tic, tic. Então vai lá. 1, 2, 3. Tic, 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 tic. Muito obrigado, professora. A senhora é uma grande mulher. Uma palma. Esse é um som que a criança adora quando está fazendo para dormir. Eu aprendi com meus Mas esse tic, 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 tic é dentro de um trem que viajava numa montanha distante, nevada, e dentro desse trem haviam 3 crianças que não paravam de incomodar todos os passageiros. Havia um senhor mais velho que algumas pessoas que estavam no trem achavam que era o pai de todas as crianças, que eram infernais, e mexiam com um, ora com outro, e até que chegou um momento, uma das moças que estava lá dentro do trem não aguentou mais e foi conversar com esse senhor. E esse senhor não tirava o rosto da janela. Nada fazia com que ele tirasse o rosto da janela. Até que essa moça não aguentou mais e puxou ele bruscamente e falou assim: meu senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Os seus filhos estão incomodando todo mundo que está aqui no trem. O senhor não tem vergonha na cara? Um filho seu fez um viajante quase ter um acesso de raiva. O senhor não vai fazer nada? E ele não fez nada. Ele continuou olhando pela janela, impávido. Aí ela não se aguentou e deu um tapa no ombro dele. E foi só aí que esse senhor tirou o rosto da janela. Eu vou convidar vocês, a partir desse instante, a penetrar no mundo da patologia muscular. Sejam bem-vindos. Ele tirou o rosto da janela, olhou para ela e disse assim: você me desculpe, moça, sinceramente você me desculpe. Eu nem sei direito para onde eu estou indo com meus filhos. A senhora realmente me desculpe, pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu, moça? A minha esposa acabou de falecer e eu não sei mais o que fazer. Tudo na nossa vida depende dos olhos de quem vê. E eu pediria que vocês guardassem essa frase e nós vamos voltar a ela até o fim. Tudo na nossa vida depende dos olhos de quem vê. Em nome da Escola Paulista de Medicina, em nome da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, um pouco de patologia muscular e uma injeção de vida para começar a Universidade da Maturidade, que eu fiquei muito feliz de conhecer hoje à tarde. Muito obrigado de ter conhecido vocês. Muito obrigado a todo o povo de Tocantins, povo alegre, povo sorridente, povo do bem. Foi isso que meu coração sentiu. É uma honra muito grande estar aqui e vou dar tudo de mim, tudo que eu posso. Patologia muscular é como qualquer outra patologia. O que significa patologia muscular? Patologia é o estudo da doença. Patologia muscular, o estudo das doenças musculares. Elas não são bem conhecidas do povo do Brasil, mas nem no mundo ainda. É uma ciência muito nova, que começou no começo do século XX. E ela depende de um exame que se chama biópsia muscular. Essa biópsia muscular, antigamente, era feita uma cirurgia enorme na coxa das pessoas para tirar um pedaço de músculo, para a gente poder enxergar os músculos, né? Em 1982, um francês chamado Michel Fardot, que foi o número 1 do músculo do mundo, foi responsável por coisas maravilhosas,
começou a fazer uma biópsia muscular muito pequenininha, com menos, se a gente olha aqui é uma régua, né? Olha o corte disso aqui, ele tem menos de 1 centímetro de comprimento. Então, a biópsia, para retirar o músculo, para ver o que estava acontecendo com as pessoas, ficou muito fácil de fazer. Hoje em dia, qualquer aluno da Escola Paulista de Medicina é capaz de fazer uma biópsia muscular de menos de 1 centímetro de comprimento e que, além disso, não deixa cicatriz nenhuma na pessoa que tem boa cicatrização. E o que essa biópsia mostra? Mostra justamente os músculos. Quando a gente fala de músculos, as pessoas pensam nas pernas, nas coxas, e se esquecem que o corpo inteiro está cheio de músculos. O coração é um músculo, o diafragma é um músculo. Todos os vasos sanguíneos do nosso corpo têm na parede vascular os músculos. Então, estudar patologia muscular é estudar a vida. É verdade que a Escola Paulista de Medicina tem um maior arquivo mundial de biópsias musculares, mas eu tive a chance de fazer muito mais. Eu completo esse ano, aliás, no mês que vem, 45 anos palestrando sobre medicina, sobre patologia muscular pelo mundo, e tive a oportunidade de ter praticado mais de 35 mil exames de biópsia muscular. E as principais lições que esse estudo me proporcionou, quero passar para vocês aqui hoje. Os músculos têm várias formas, né? Aqui é um diagrama mostrando, e isso aqui já é um slide de uma biópsia muscular, né? Cada bolinha dessas é uma fibra muscular. Então, por exemplo, o patologista que for olhar uma biópsia muscular, ele acompanha essa célula, ó, em todas as colorações. Por exemplo, essa coloração branca e preta é a que diferencia as fibras musculares dos tipos 1 e 2. Aqui é uma hematoxilina e eosina comum em anatomia patológica, e aqui vocês podem ver, ó, o tamanho dessa fibra comparado com essa, que é uma fibra pequenininha. Em patologia se diz uma fibra atrófica, né? Uma atrofia muscular. Essas fibras que eu comecei são as fibras responsáveis pelos movimentos, pelo movimento cardíaco, né? O coração, por exemplo, ele tem só um tipo de fibra muscular. O coração é composto só de fibras do tipo 1. Por isso que o coração não para de bater, porque as fibras do tipo 1 são as mais resistentes. Paralelamente a essas fibras chamadas extrafusais, nós temos as fibras musculares dentro dos fusos neuromusculares, e que são responsáveis por dizer se eu estou de pé, se eu estou sentado para o tecido muscular. São as fibras intrafusais, chamadas, e cuja anatomia patológica é muito menos conhecida ainda. E agora, para espanto do professor Sinésio, para espanto de tantas pessoas, por exemplo, isso aqui é uma micrografia eletrônica, uma microscopia eletrônica de uma fibrinha muscular, para dizer o seguinte: eu vou perguntar para o pessoal da universidade na maturidade, vocês acham que músculo alonga? Quem acha que músculo alonga, levanta a mão. Olha lá quantos. Alonga o músculo? Ela falou que é lógico que alonga. Quem falou que é lógico que alonga, eu vou começar a dar presentes para a gente não ficar monótono, porque isso não pode só ser uma aula de patologia muscular. Quem falou que alonga, vem aqui. Então você quer ganhar o quê? Um livro. O médico, pode vir aqui. Qual livro você quer? O médico. É seu, dá um beijo. Isso aqui é o núcleo da célula muscular. Essas bolinhas pretas é a gordura que está dentro do músculo. Olha como, graça, Deus sabe o que faz. Aliás, o que Deus faz, o homem não destrói. E por que Deus fez assim? Por que tem pouca gordura dentro do músculo esquelético? Porque do jeito que os seres humanos hoje vivem, se tivesse muita gordura dentro do músculo esquelético, as pessoas matariam para se comer uns aos outros. Porque quem dá sabor à carne
é a gordura. Quem gosta de lombo, de carne de porco, por que a carne de porco é saborosa? Porque ela está cheia de gordura dentro do músculo. Essas faixas aqui, essas linhas pretas, são chamadas linhas Z. E o espaço que vai de uma linha Z ao outro, em anatomia patológica, chama-se sarcômero, e é a unidade contráctil do músculo esquelético, quer dizer que isso que faz contrair todos os músculos do nosso corpo. E aqui dentro tem os filamentos que contraem miosina e actina, e eles deslizam uns sobre os outros. Ora, esse filamento aqui, ele vai contrair, eu vou, por exemplo, dobrar meu braço, vai puxar essa linha Z para cá. E esses que estão aqui, eles são presos ali, vai puxar esse aqui para cá. O maior tamanho que o músculo esquelético pode ter é um músculo relaxado. Agora, de novo para a Universidade da Maturidade, que realmente me conquistou. Quem gosta de comer carne? Agora eu vou pegar essa moça que está aqui, ó. Você gosta de comer carne, né? Você gosta? Essa aqui? Está na fila? Então vem você, vem aqui. Ele que pediu, né? Vocês viram. Vem aqui, vem aqui. Você gosta de comer carne? Você já pegou um bife na mão? E você consegue esticar um bife? E você consegue esticar um bife? Ah, é. Só se for em Porto Alegre, então. Aí em São Paulo não. Mas bife estica que nem queijo? Não estica, amor. A carne não estica porque Deus não quis que ela esticasse. Músculo não alonga. Músculo relaxa. Quando eu levanto o braço, eu estou relaxando toda a musculatura antagonista e contraído a agonista. Então, o maior tamanho desse sarcômero é um músculo relaxado. Aliás, nunca o ser humano precisou tanto de relaxamento muscular. Vou aproveitar que falei essa palavra relaxamento muscular. Muito recentemente, não tem nem 2 anos, que eu tomei contato com profissionais de yoga seríssimos e eu me transformei num arauto, num propagandista, não da indústria farmacêutica, Deus me livre. Eu sou um propagandista da prática de yoga. Hoje em dia, realmente, a yoga poderia fazer um benefício muito grande na saúde pública e na saúde em geral, inclusive do povo brasileiro. É uma pena que as pessoas ainda têm uma impressão muito errônea da prática do yoga, né? Vale a pena, o professor Sinésio podia estimular vocês todas a começar a praticar yoga na Universidade da Maturidade. É bom relaxar, é bom relaxar. Relaxar é dormir melhor. Relaxar também é viver melhor. E a prática do yoga é extremamente interessante. Como propagandista e arauto do yoga que me tornei, eu sugiro isso pelo professor Luiz Sinésio, a prática de yoga. Mas eu não dei o livro para você. Qual livro você escolhe? Quer sobre saúde? Então toma para você o livro. E meu beijo. Que prazer. Prazer é meu. Parabéns, parabéns pela iniciativa de vocês. Parabéns, professora Neila. E parabéns pelo filhaço que você tem. Agora, ele fez uma homenagem para mim, agora quem vai elogiar ele sou eu. Eu não vou falar do currículo dele. Aliás, há muitos anos já, tudo que eu coordeno, eu não ligo nem para o currículo de ninguém. Eu estou muito mais interessado em quem ele é. E eu vou dizer para ele quem ele é. Luiz Sinésio Neto, eu vou dizer quem você é. Eu, assim que cheguei na França, encontrei uma professora de neurologia espetacular. Fiquei impressionado com essa mulher. Era uma mulher que, apesar de tanto conhecimento, era extremamente humilde. E ela me disse uma frase em francês que eu nunca mais esqueci. Ela percebeu que eu estava estudando muito, que eu estava me esforçando para tentar ser alguém na vida. Foi aí que ela soltou do nada a seguinte frase:
Cadê o Luiz Sinésio que eu não estou enxergando ele? Qui est quelqu'un ne cherche pas à être quelque chose. Ela disse o seguinte em português: quem é alguém não precisa ser qualquer coisa. E você, professor, você é alguém, é uma honra ser seu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho que dar uma aula de patologia muscular e agora eu vou falar uma coisa surpreendente, que todas as meninas apaixonadas vão poder se divertir um pouquinho. Peraí. Olha aqui, nós vamos falar um pouco dos filamentos do músculo esquelético. Os filamentos, né? Miosina e actina eu já mostrei, tem desmina, vimentina, mas olha que interessante. Quanto dura um filamento muscular? O filamento de miosina, que é o mais pesado, dura 6 dias. Quer dizer, nós trocamos todos os filamentos de miosina do corpo inteiro toda semana. Mas mais inacreditável, e logicamente que eu estou passando uma informação que não veio de mim, isso é da literatura médica. O filamento de actina, ele troca todos os dias, 24 horas. Então, por que eu queria falar com as meninas todas apaixonadas da nossa plateia? Porque para vocês que estejam apaixonadas, não se esqueçam nunca da patologia muscular. E lembre-se que o coração do seu amado é repleto de actina. E ele vai trocar todo dia. Portanto, nunca deixem de regar o coração do seu amor, para que ele nunca acabe. Parte chata. Não adianta, você achou que você conquista, tá ganho, já é seu. A vida não é assim. A gente precisa regar o amor para que o amor permaneça com a gente o máximo possível. Parte chata, didática. A patologia muscular se divide em 5 capítulos. Todas as doenças que os médicos inventaram diagnósticos, agora recentemente é praticamente impossível, porque inventa doença todo dia nova. E com o advento da genética, que eu vou falar de genética aqui daqui a pouquinho, mas com o advento da genética, as entidades nosológicas, realmente é bom até a pessoa ter um computador, o Google, porque é humanamente impossível um cérebro só, ter a capacidade de ter uma classificação muito precisa daquilo que está acontecendo hoje na literatura médica. Todas as doenças musculares estão dentro desses 5 capítulos da patologia muscular. O primeiro são as doenças neurogênicas. Cadê a minha neuropata lá que reclamou? Cadê ela? Que acha que o bife estica. Cadê o bife estica dela? Só o dela, cadê ela? Foi embora. Só porque eu falei que o bife não estica. Pica aí mais um pouco. Olha aqui. Doença neurológica é quando o músculo não tem nada. O músculo está perfeitamente. E a doença está no sistema nervoso. Ou no sistema nervoso central, ou na medula espinhal, ou no nervo periférico. Chama-se doenças neurogênicas. E vou mostrar daqui um segundo como a gente diagnostica isso. O segundo capítulo são as distrofias musculares. Aí sim, é uma doença muscular propriamente dita. É uma miopatia primária, né? É o músculo que está doente. São doenças terríveis, porque acometem crianças. E logicamente, tem tantas coisas que a gente não sabe. Eu, até hoje, não consegui saber por que uma criança tem que sofrer, por que uma criança sofre, ou por que uma criança pode ser vítima de uma distrofia muscular, que é uma doença incapacitante e que, na maioria das vezes, cursa progressivamente e com até o óbito muito frequentemente de maneira recente. O terceiro capítulo são as chamadas miopatias congênitas, como o nome já está dizendo, são pessoas que nascem. O que é uma miopatia congênita? A pessoa nasce, mas não é um Luiz Sinésio. Ou não é quem é um bom atleta aqui, professor, que a gente pode dar exemplo?
Quem? O Lange? Por favor, vem comigo aqui. É teu sócio? Esse sócio é elegante, hein? Por favor, doutor. O senhor vai escolher um livro aqui de presente. O senhor vai escolher um livro aqui de presente. O senhor quer de amor? O senhor quer de amor pelo cachorro? Ou o senhor quer aquele que fala mal do médico? Fala mal do médico. Ou fala mal do médico? Mas pra saber, porque eu tenho um monte de amigo médico. Não, mas ele fala mal de médico com uma boa intenção. Não, para abrir o olho, doutor. O senhor sabe, hoje em dia, doutor, eu vou explicar o que é falar mal de médico, para ficar mais suave, né, doutor? O que é falar mal de médico? Hoje você fica doente, você vai no médico, Deus me livre, você vai para o hospital, que aí a coisa piora. E o que os nossos colegas fazem? Fazem um monte de exames de laboratório. Às vezes se esquecem de começar pelo começo. E o começo da medicina tem que ser assim. O começo da medicina tem que olhar nos olhos da pessoa. E depois de olhar nos olhos, a gente tem que olhar para a pessoa como um todo, que chama inspeção. Conversar! Antes dos exames, conversar com ele, ver quem ele é, se ele é um cinésio da vida, se ele é alguém e não precisa mais estudar, que é aquele que ne cherche pas à être quelque chose, conversar, ver o que está acontecendo na vida do doutor, o que está acontecendo dentro da família dele, como vão seus pais, como vai sua esposa, como vão seus filhos. Eu preciso saber quem você é. Antes de começar que nem um louco, sair pedindo exame desencaradamente. E é por isso, é nesse sentido, que é um detalhe, a classe médica hoje atual, que infelizmente eu vejo a medicina, eu disse que eu completei 40, eu comecei, por que eu tenho 40, porque é estranho 45 anos? Porque eu comecei com 17 anos a ser professor, no segundo ano, eu era o professor de anatomia patológica, monitor de anatomia patológica da Santa Casa de Misericórdia. Como eu vou fazer 63, eu tenho nem 45, eu vou para 46. Então faz muito tempo, eu vejo a medicina se desumanizando, eu vejo os médicos pedindo exames demais. Por exemplo, os médicos pedirem ressonância magnética toda hora para criança, como se ressonância magnética fosse querer tomar um copo d'água. Não é assim, calma. Vamos saber quem você é primeiro, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui tem, o médico precisa entender que as emoções humanas podem nos adoecer. E para eu poder reconhecer o que está acontecendo na sua vida, eu preciso conversar com você, doutor. Não vai chorar muito aqui no livro, tá, doutor? Doutor, a medicina precisa se humanizar. Eu vou falar muito de diagnóstico, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Na reabilitação hoje em dia, na neuromuscular, essa medicina que se pratica hoje na neuro, da Escola de Medicina, às vezes o diagnóstico nem interessa. Nem interessa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente for falar agora das miopatias congênitas. Antes de falar das miopatias congênitas, eu falei que as doenças neurogênicas se faz diagnóstico. Como é que uma pessoa pode fazer um diagnóstico que a atrofia muscular, ou que a doença da pessoa não está no músculo, está no neurônio? Isso aqui é um esquema de um neurônio, aqui é a medula espinhal, e aqui é um neurônio do tipo 1, que envia impulso axoplasmático numa determinada frequência e amplitude que caracteriza as fibras do tipo 1. O neurônio 2A, a mesma coisa. Aqui está o neurônio no corno anterior da medula, que envia impulso axoplasmático numa determinada frequência e amplitude que caracteriza as fibras do tipo 2A. Esses são os 3 tipos de fibras que existem na musculatura esquelética. E em todo mundo, em todos vocês aqui, todo mundo tem isso aqui, ó, neurônio e as fibras musculares que esse neurônio inerva. Isso chama-se unidade motora. Unidade motora branca está do lado de uma unidade motora escura. Então, se essa é do tipo 1, essa vai ser do tipo 2A, essa vai ser do tipo 2B e assim por diante. E essa imagem chama-se mosaico, né? Uma escura está perto da clara, a clara está perto da escura.
Vamos supor, a moça do bife que estica, que ela está com uma neuropatia, que ela teve uma lesão no nervo periférico. Qual a primeira coisa que acontece? É que a fibra muscular se atrofia. Atrofia muscular, conceito de atrofia, é a perda de volume e de massa de uma determinada célula muscular. Isso é atrofia muscular. E aqui, agora a coisa vai ficar quente, Universidade da Maturidade. A coisa vai ficar quente. Porque essa brincadeira de atrofia muscular é um grande mal da nossa civilização atual. Porque o mundo cursa com pouca atividade física, né? E a vida não reconhece a inatividade. Eu disse que a gente troca toda a actina em 24 horas, a gente tem que regar o coração do amado, mas a atrofia muscular, por exemplo, para o cirurgião, tem algum cirurgião aqui presente? Médico cirurgião? Tem médico cirurgião? Cadê o médico cirurgião? Por favor, médico cirurgião. Qual é o nome desse professor? Adelmo. Ah, você é o presidente. Poxa, presidente. Ele é o presidente. Representante presidente. Ele não pega o pé da letra. Tá bom. É o presidente. Escuta, então, a partir de agora que você assistiu a patologia muscular, quando você for operar alguém, você nunca se esqueça disso aqui. Se você deixar o paciente deitado no hospital, operou maravilhosamente um braço, uma perna, o que quer que seja, os cirurgiões precisam entender que isso aqui é muito rápido, isso aqui demora 24 horas. Então, depois da cirurgia, é muito inteligente, baseado na patologia muscular, chamar uma fisioterapeuta para mexer um determinado membro, para ela ter movimento e para não cursar com atrofia muscular. Eu repito, doutor, a vida não reconhece a inatividade. E vou dizer uma frase mais bonita agora para você que gosta de exercício, que é o professor do Sinésio. Só tem uma coisa que a gente não pode fazer na nossa vida. Sabe o que é, professor? É não fazer nada. Eu vou repetir, só tem uma coisa que a gente não pode fazer na vida, é não fazer nada. E hoje, e nesse momento do nosso mundo em que vivemos, uma coisa tem me chamado muita atenção, que é a epidemia de depressão. E já que eu estou falando de atrofia muscular, eu vou deixar a Universidade de Maturidade, eu vou pegar aquelas meninas da direita, professor Adelmo, e agora eu vou imitar para você a história de um deprimido. Eu vou sentar aqui na cadeira e você vai me dar bom dia, tá bom, Yasmin? Yasmin, eu tenho 63 anos, certo? Vamos supor que a Patrícia não é minha esposa e você que é a minha esposa, vamos fazer de conta, e aí você vai acordar e você vai me dar bom dia. Então vamos lá, está pronta, Yasmin? Bom dia. Eu estou com tanta dor, estou com dor no joelho, estou com dor nas coxas, não estou com vontade de levantar hoje, nem por nada nesse mundo. Sabe, amor, hoje eu não estou afim de levantar. Hoje não vai ser um bom dia. Eu não consigo te dar um bom dia. Tudo depende dos olhos de quem vê. Nós estamos na Rússia. Um frio, uma noite muito, muito fria, muito fria. Eu vou contar para vocês a história do meio copo cheio. Ela existe em todos os idiomas do mundo. É para responder a como eu dei bom dia para Yasmin, minha esposa fictícia ali, reclamando de dor, reclamando de cansaço. Se você já acorda reclamando, que porra de dia vai ser seu dia? A gente tem que acordar só por estar vivo. A gente já tem que agradecer a chance que Deus nos deu. Porque tudo depende dos olhos de quem vê. Lembra da locomotiva? Mas na Rússia estava um frio aquela noite.
e o rabino viu um bêbado com uma garrafinha de vodka, que estava com um quarto só de vodka na garrafa e queria fazer uma reunião entre os amigos dele para comemorar alguma festividade. Porque o álcool, ele não é necessariamente um malefício à saúde. Eu vou explicar para vocês. Essa história de falar, a imprensa, as televisões falam muita bobagem, muita bobagem. Eu não assisto mais televisão. Certas emissoras principalmente. Tem uma em especial que eu não assisto de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque ela é contra o Brasil, porque ela não gosta do Brasil. E eu não assisto mais. Eu quero torcer pelo meu país, eu quero torcer pela vida. E o caminho não é ficar sentada lá, que nem a Yasmin ficava deitada e ficava vendo televisão. Vamos viver maturidade. Mas vamos voltar para a Rússia, e para aquele rabino que viram lá a garrafinha com um pouquinho de vodka na garrafa, e eles não tinham vodka para beber entre eles, e eles foram tentar comprar aquela garrafa que tinha um quarto de vodka com um bêbado que estava lá, e falaram para o bêbado, olha, eu te pago uma garrafa inteira, você pode dar esse um quarto de vodka para mim? E o bêbado virou para eles, de jeito nenhum. Falou, mas como? Você está louco? Eu vou te dar, você pode comprar uma garrafa, pode comprar Antes eu pulei, desculpe, perdão. Eu quero dizer sobre o álcool, o que eu queria dizer? É que o álcool, em certa medida, com inteligência, ele gera felicidade. E eu vou dar um exemplo muito simples. Minha filha vai casar. Minha filha vai casar, faculdade e maturidade. Minha filha vai casar, arrumou um cara bonitão, que nem o professor Sinésio. Eu tô feliz pra caramba. E minha filha vai casar. E eu vou dar uma festa. E eu vou convidar todos vocês. Nós vamos dançar. Nós vamos pular. Nós vamos ficar dançando a noite inteira. Ah, é? E o que é que eu vou servir para vocês? Todinho! Meu Deus do céu, eu vou servir um copo de vinho, porque todo mundo sabe que o vinho dá uma animadinha para a gente dançar. Então, o vinho, quando ele é utilizado, por exemplo, num casamento para a gente dançar, ele só é do bem. Ele é do bem. Oi, amor? Não entendi. Para dormir? Você tá malandro, hein? Como chama essa professora? Pode vir aqui, Vilari, pode vir aqui. Ah, já foi? E como chama aquela moça que hoje estava com a gente, almoçando com a gente? E ela tá aqui? Vem aqui, menina. Então, no lugar, vem aqui, Versinho. Essa menina é um exemplo que eu tive hoje de alegria de viver, de qualidade de vida e de compreensão física. Parabéns, viu? Qual que você vai querer? Amor, falar mal de médico ou falar bem de cachorro? Vai de amor, tô achando que você vai de amor. Vai de amor. E parabéns pelo seu preparo físico, e por aquilo que eu vi que você é. É impressionante, e ela tem, acho que só 38 anos, né, Vilani? 30 anos. Mas vamos voltar para a doença neurológica. E olha, a fibra atrofiou, atrofia muscular. A gente tem que acordar agradecendo a vida que a gente tem, e tudo depende muito da gente, né? Tem muita gente que fica doente e acha que é por causa de uma bactéria, por causa de um vírus. Se esquece que nós somos humanos, que as emoções humanas podem nos adoecer, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que me deixa muito doente, mas eu vou fazer suspense, eu só vou falar depois quem é. Mas eu estou para fazer o diagnóstico de doença neurogênica. Essa fibra se atrofiou. Essa aqui, desse neurônio branquinho. Quem é o neurônio mais perto do neurônio branquinho?
é o escuro. Por quê? Por constituição, porque Deus quis. Eu acredito em Deus. Né? Essa mesma, eu acredito, acho que a maioria das pessoas aqui, porque essa mesma televisão que eu estou falando há pouco, não acredita em Deus. E é engraçado uma pessoa, para mim, que sou cientista, o que é um cientista? Precisa explicar para vocês que tem uma diferença muito grande entre o pesquisador e o cientista. Os dois têm valor, tudo tem valor na vida. Todo mundo tem uma centelha divina dentro do seu coração, só de a gente estar vivo. Mas um pesquisador, ele é um cara que estuda, que guarda todos os fatos, que coleciona os dados. Isso é um pesquisador. Um cientista, ele faz igual todo cientista, também é pesquisador, mas nem todo pesquisador é cientista. O cientista pega aqueles dados e cria alguma coisa nova com esses dados. E eu vou falar como cientista que é inacreditável como as televisões, às vezes, podem dizer assim, na cara dura, eu não consigo conceber como uma pessoa pode não acreditar em Deus. Teve uma vez um autor americano na Columbia University, eu conheci, Dawkins, eu não sei o primeiro nome dele, e ele se gabava, ele fez uma célula sintética no laboratório de genética da Columbia University, junto com Eric Schon. E ele foi dar uma palestra, cheio de americano, nunca o americano vai dar aula que nem eu, é tudo terno, gravata, como se aquilo que a gente vestisse significasse alguma coisa, conhecimento. E aí esse americano que se dizia o tal, prepotente, disse que tinha criado uma célula sintética. E ele falou assim, bom, agora eu criei a vida, eu fiz uma célula sintética. E aí, era uma plateia grande como a de hoje, eu me lembro bem, e um menininho lá no meio da plateia, depois eu vou chamar você, tá? Esse aqui. E o menininho que me lembrou, esse moço, levantou a mão para o professor, tremendo, morrendo de vergonha de falar no microfone, e falou, mas professor, eu achei fantástico que o senhor criou uma célula sintética. Mas professor, dizer por causa disso que Deus não existe, sabe, professor, com humildade, olha o que ele falou para o professor, o senhor, por favor, o senhor poderia me dizer os pedacinhos que o senhor usou, os pedacinhos que o senhor usou para criar a célula sintética, foi o senhor que criou? O mínimo que um cientista tem que saber é que Deus existe. Porque a razão humana não é capaz de explicar a vida. O mínimo que um cientista, que se diz cientista, é acreditar, é ter um mínimo de humildade e saber da nossa incapacidade de criar vida. Aliás, cientista, na verdade, não cria nada. Quem criou foi Deus. Porque cientista transforma as coisas. A indústria farmacêutica transforma uma planta qualquer em um outro elemento químico, bioquímico, mas ela não cria nada do zero. Até onde eu sei, aquele que do nada e da escuridão fez a luz e criou todos nós, é o nosso Senhor. E as fibras se atrofiaram. E o neurônio mais próximo é desse aqui, é de outra cor, por constituição. E ele vai reinervar essas fibras musculares. Então, no lugar do mosaico, o que a gente vai ter? A gente vai ter um agrupamento de fibras de um mesmo tipo histoquímico, que não tem nome em português, chama em inglês type grouping. Toda vez que um patologista ver uma biópsia muscular com type grouping, fibras agrupadas, isso quer dizer que a atrofia muscular está no sistema nervoso, não está no músculo. Por que isso é interessante, professor Sinésio, para o senhor que estuda a sarcopenia? São 35 mil biópsias, eu disse que eu tive a chance de observar. E geralmente idoso,
idoso, ainda como a literatura está chamando, eu perguntei para a menina, para a doutora, e ela falou que na Itália agora estão considerando idoso só quem tem mais de 75 anos de idade. Mas, por enquanto, no resto do mundo, idoso é quem tem mais de 60. Eu sou idoso, não tem jeito. Você ainda não é idosa, né, professora? Que bom. Falta muito, falta muito. Então, esse aqui é o type group. E é isso que a gente vê em biópsia de idoso, que não tem doença neurológica. E isso diz o seguinte para nós, professor. A sarcopenia, que é a perda de massa muscular com a idade, ela foi chamada, na Escola Paulista de Medicina tem um trabalho que foi publicado no Brasil, não foi publicado no exterior, por isso que não é aceito no mundo inteiro. Para ser aceito alguma coisa, a gente tem que fazer um paper, quer dizer, publicar numa revista que o mundo possa ver. A gente não conseguiu fazer isso, falando isso que eu vou falar agora. Mas eu acredito nisso e vou falar com a autoridade de uma pessoa que tem 35 mil biópsias musculares nas costas. Os idosos têm sempre type grouping. Isso mostra que o idoso não perde massa muscular só porque fica que nem a Yasmin lá, continua deitada lá, professor. Nós temos que dar um jeito nessa mulher. E depois vai falar que está deprimida de tarde. Isso mostra que com o passar de idade, por mais que a gente se exercite, que mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, a gente perde neurônio. A gente perde neurônio. Então, em vez de sarcopenia, a gente tinha proposto atrofia neuronal da senescência para a sarcopenia. Era um sinônimo que a gente quis criar na literatura, mas nós não conseguimos, nem eu, nem o professor Acari de Souza Buri de Oliveira, que hoje é um dos maiores neurologistas do nosso país, foi o meu primeiro pós-graduando da minha vida. Nós dois não conseguimos mudar o nome de sarcopenia da literatura. Mas nós acreditamos que a sarcopenia tem relação com a perda neuronal da idade, por isso que a gente vê type grouping na biópsia. Olha aqui é um mosaico, né? Aqui é um mosaico, a fibra escura, a fibra clara, a fibra escura, a fibra clara. Isso é o que a gente tem nos nossos músculos normalmente, né? E aqui é quer ver, vamos ver se eu estou conseguindo dar uma aula de patologia muscular, eu estou falando só bobagem. Deixa eu pegar, ele mesmo, pode vir aqui você mesmo, que eu falei que eu ia te chamar, ele aqui, o de barba, vem aqui. Como ele chama, Sinésio? João, é doutor? Aluno de enfermagem. Muitas vezes as enfermeiras e os enfermeiros são muito mais importantes que os médicos, mas muito mais. E quantas vezes, como você chama? E quantas vezes, João Carlos, o médico está ali na beira do leito e ele não sabe fazer, nem sabe nem por onde começar, e é você que vai ensinar para ele. É verdade, gente. Eu vivenciei isso. Como as enfermeiras, como as cuidadoras, às vezes são mais importantes. Eu vou dar um exemplo muito simples de um enfermeiro e de uma cuidadora ser mais importante. Vamos supor que eu esteja tetraplégico, paraplégico, e eu preciso que você, ou que uma enfermeira, me leve até o carro para sair de casa. Ou a enfermeira me ajude a ir ao banheiro. O médico vai no banheiro. Você já viu algum médico ir no banheiro com o paciente? Dificilmente. Por isso que eu estou falando mal dos médicos. E estou falando bem de você. E você vai escolher um livro agora, vem aqui. Você quer o livro de amor? Você quer o livro do cachorro? Ou você quer o livro do médico? Eu acho que é melhor você pegar o do médico. Pega o do médico. Você vai se divertir. E parabéns para todas as enfermeiras. Eu não acho que o hospital é lugar da gente morrer. Eu sou totalmente contra. Aliás, eu interno muito pouco paciente dentro do hospital. Graças a Deus. Mas eu acho que se a gente tiver que morrer, eu acho que todo mundo deveria poder ter essa chance, Deus deveria dar essa chance a gente de morrer em casa, do lado das pessoas que amam a gente. Vai morrer num hospital
os caras pedindo exame de laboratório, furando você o dia inteiro. Eu prefiro morrer em casa. Agora, já que para não deixar esse negócio de morte assim muito forte, eu vou dizer para vocês da maturidade o que não sou eu que acho. É um baita de um filósofo. Ele falou que a morte não quer dizer nada. E ele é um dos meus preferidos. Ele é um filósofo que é uma lenda. É uma lenda. A morte não quer dizer nada. E veio um aluno dele, ele chamava-se Epicuro, filósofo grego. Aliás, ele viveu com mais de 100 anos. Aliás, para você que tem o Instituto de Maturidade, pelo amor de Deus, saibam o seguinte, é coisa de televisão, daquela TV lá, essa coisa de que a gente está vivendo mais, que isso é mentira. Sempre houve gente idosa na história da humanidade. Os filósofos gregos são centenários. É que a televisão fala muito sem ter estudo. Ela não educa, ela imbeciliza o país. Sobretudo aquela. Eu vou dizer o seguinte, o que Epicuro falou. Epicuro em 2 frases. Vamos ver o que eu vou chamar. Quem gosta de filosofia? Esse de verde. Vem aqui, garoto. Você, de boné. É um filósofo nato esse aqui. Quem é esse, Luiz? Da filhinha dele? Você já é pai? Puxa, mas tão jovem. Parabéns. Parabéns, prazer é meu. Como você chama? Cleiton. Cleiton, eu senti que você era um filósofo. Presta atenção, Cleiton. Eu estou dizendo para toda essa maturidade aí, para todos os velhinhos que estão aqui junto comigo, que esse negócio de ficar preocupado com a morte, e todo mundo fica preocupado que vai morrer, meu Deus, eu vou morrer, e aí? E aí não acontece porra nenhuma. Presta atenção. 2 frases, 2. Olha o que o Epicuro falou para um aluno assim. Pergunta para mim, como se eu fosse Epicuro, professor, por que a morte não quer dizer nada? Professor, por que a morte não quer dizer nada? Porque eu vou dizer para você 2 frases. Porque quando a morte existe, eu não existo. E quando eu existo, a morte não existe. Então ela não tem porra nenhuma a ver comigo. E daí surgiu uma filosofia dos epicuristas. E é por isso, é outra razão para a gente valorizar a nossa vida todo dia. Não pode a gente pensar quando eu tiver um carro, quando eu comprar aquilo, porque o dinheiro e o carro não compram felicidade. O que compra a felicidade, se tem alguma coisa que compra a felicidade, na minha humilde opinião, é a gente ter uma família legal. E como você é pai, parabéns, pode escolher qual livro que você quer. Ela pediu para mim pegar o do cachorro. O do cachorro. O Toast. Muito obrigado. O Toast é um cachorro, um golden, que faz sobretudo com as crianças. Ele faz as crianças, eu trabalho como reabilitador. A minha missão hoje é fazer as pessoas voltarem a andar. E o meu cachorro me ajuda muito, porque ele tem uma energia e um astral muito grande. E como chama a sua filha? Maria Júlia. Ele é bonito. Depois pede para essa moça mostrar a foto para ela, né, Patrícia? Mostra a foto para a menina. E vamos voltar para a patologia muscular. Que o tempo passa e a noite está indo. E aqui agora eu vou falar, mas eu não vou dar aula disso aqui, porque não é o tema da nossa aula. Mas quem ficar curioso e quiser saber alguma coisa sobre isso que eu vou falar agora, o professor Luiz Sinésio tem o telefone da Escola Paulista de Medicina. Vocês estão todos livres para vir conversar comigo sobre essa doença que eu vou falar agora e que eu não vou dar aula sobre ela agora. Mas já quero só dizer para vocês que o que se diz dessa doença na televisão é uma vergonha, é uma bobagem. Isso aqui é type group, porque as fibras estão agrupadas. Então isso é uma doença muscular, mas que não é muscular primariamente. É uma doença que está no sistema nervoso. E essa é uma biópsia muscular
e eu vou contar, vale a pena contar a história em um segundo dela. O professor Acari, quando eu cheguei no Brasil para fundar a neuromuscular em São Paulo, no laboratório, ele falou: professor, você sabe tanto sobre biópsia muscular? Tem um homem lá em cima, lá no Hospital São Paulo, que está emagrecendo, e não para de emagrecer, está caquético. Caquético quer dizer, o cara está pele e osso. O senhor não quer fazer uma biópsia muscular nele para ver o que esse cara tem? Claro, Acari. Vamos fazer a biópsia muscular nele. Essa é a biópsia muscular desse homem. Isso foi publicado em 1986, na principal revista de músculo do mundo, que é a Muscle and Nerve. E a gente viu type grouping. E o que o Acari, o professor Acari, que disse assim: puxa, professor, isso é type grouping, né? Agrupamento. Então, esse paciente que está caquético tem uma doença neurológica. Que doença que esse homem tinha? Síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. A AIDS cursa, naquela época, as pessoas, os médicos, os cientistas achavam que quem tinha AIDS ficava magro, caquético, por causa das infecções oportunistas, por causa de um monte de acontecimentos de entidades nosológicas. E, na verdade, depois desse paper, a literatura comprovou que o vírus da AIDS cursa comprometendo o sistema nervoso. Certo? Esse seria o início. Se alguém quiser saber alguma coisa de verdade, né, sobre a verdade sobre a AIDS, eu estou à disposição. E volto a repetir, o que se fala na televisão não presta. Eu estou à disposição, mas não é o nosso tema da nossa aula hoje. O quinto e último, antes eu nem terminei a história do rabino da Rússia, do meio copo cheio. Meu Deus, isso que dá a aula de noite, né? Eu estou acostumado a acordar cedinho, que a cabeça está boa, e você vai dar aula às 8 da manhã, 9 da manhã. Um calor que fez hoje maravilhoso, eu adoro o calor. Eu fui correr com o professor Sinésio de manhã, depois fui andar de tarde, e de noite, e me fez esquecer, então, perdão, vamos voltar para o meio copo cheio, porque isso tem tudo a ver com a Universidade da Maturidade. O rabino queria um quarto de vodka para comemorar, né? Não é para ficar bêbado, ele queria comemorar. Dizem que quando a gente toma vinho, os segredos saem, né? Pelo mesmo lugar por onde entrou o vinho. A gente fala mais, a gente fica mais animado. E o cara não queria vender aquele quarto de vodka para o rabino. Porque ele falou assim: sabe, rabino, com esse meio quarto de vodka, essa noite em Moscou eu vou ser um rei. Essa história tem uma conotação que é a seguinte: cadê a Yasmin? Que eu peguei no pé dela, da Yasmin hoje. Eu não vou deixar ela quieta mais. Yasmin, você viu como acorda? Como às vezes as pessoas estão acordando? Ah, tô com preguiça, tô com dor aqui, tô com dor. Tem gente que não passa um dia sem acordar reclamando de dor. Não para de reclamar, Vai viver a vida, porque a vida é maravilhosa. Maravilhosa. O meio copo cheio é inteligentíssimo. Eu vou pegar um copo para mostrar. Eu estou com sede mesmo. A gente pode ver meio copo cheio ou meio copo vazio. Tudo depende de vocês. Tudo depende de vocês. Porque tudo depende dos olhos de quem vê. Eu estou vendo meio copo cheio. Se você se acostumar nos seus dias da sua vida a ver um meio copo cheio, a sua vida vai ficar melhor, a vida de todo mundo fica melhor. Esse é o significado da história do meio copo cheio. E que eu acho que tem tudo a ver com o Instituto da Maturidade, porque viver plenamente depende de vocês, não depende do Sinésio, nem da professora, depende de cada uma de vocês. Como você está acordando,
como você está falando com os outros, né? Por exemplo, falar com os outros, a palavra é um punhal, a palavra pode ser um punhal. Vamos supor que esse menino aqui tem 4 funcionários, e tem um funcionário que é um funcionário que não é um bom funcionário. E aí ele faz o quê? Ele começa a falar mal do funcionário. Você é isso, você é aquilo, você é não sei o quê. A palavra pode matar uma pessoa. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Principalmente o médico. Tem médico que não tem, com todo respeito à classe médica, a menor sensibilidade para passar um diagnóstico de câncer, para passar um diagnóstico de uma determinada doença. A gente não está falando com uma parede, a gente está falando com o ser humano. Precisa ter jeitinho. Mas ele pegou o funcionário dele, se ele ficar falando mal do funcionário dele, o que vai acontecer com o funcionário dele? Vai ficar pior ainda. Agora, se eu pegar esse mesmo funcionário e começar a levantar a bola dele, olha, você está ruim aqui, mas se você fazer isso, ele vai melhorar. Então, a gente tem que tomar muito com aquilo que a gente fala, né? Então, tudo depende de vocês, porque tudo depende dos olhos de quem vê. E a última história de tudo depende dos olhos de quem vê é da onde que está o tesouro, né? Um cara começou a sonhar que tinha um tesouro escondido debaixo de uma ponte na cidade de Praga, na Tchecoslováquia. E ele sonhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até que a mulher dele falou assim: olha, eu não tô aguentando mais você me enchendo a paciência com esse tesouro enterrado. Vai lá cavar esse tesouro debaixo da ponte, cara. Vamos pegar esse tesouro. E ele foi lá. Só que quando ele chegou estava cheio de guarda. Então ele não podia começar a cavar, ele esperou anoitecer para começar a cavar. E quando ele começou a cavar, veio um guarda conversar com ele. E falou assim: o que você está fazendo aqui? Não, eu sonhei muitas vezes que tinha um tesouro enterrado aqui debaixo e minha mulher me convenceu para eu vir desenterrar esse tesouro. E aí o guarda respondeu para ele. Eu achei a coisa mais linda desse mundo, a resposta do guarda. Gozado, rapaz. Eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha um tesouro escondido debaixo da lareira de um cara que sonhou a mesma coisa aqui debaixo dessa ponte. O que quer dizer isso? Que o tesouro, às vezes, está dentro da nossa própria casa, só que a gente não vê. Eu repito, não adianta ficar procurando o tesouro lá fora. Às vezes o tesouro, cada um de nós, vivos, tem pelo menos uma centelha da divindade e dentro do nosso coração. Às vezes o tesouro está lá debaixo da nossa própria lareira ou do nosso próprio quarto, mas a gente não consegue enxergar ele. E tudo depende dos olhos de quem vê. Eu repito, depende de vocês. Eu vou terminar a aula de patologia muscular falando só um exemplo de um capítulo e vou terminar essa palestra fazendo algumas meninas chorarem. Posso, professor? Então, é o seguinte, aqui é o último capítulo. Esses são os tipos de miopatia congênita. E é óbvio que eu não sou mágico. Eu não posso, em 1 hora, fazer uma palestra de patologia muscular e dar um exemplo e mostrar slide de todas as doenças musculares. Mas vocês, eu espero que pelo menos vocês tenham tido uma noção do que é patologia muscular essa noite. Mas eu quero falar de uma doença em especial. Essa doença, ó, essas bolinhas chamam-se core em inglês. Essa é uma miopatia congênita central core. Essa é uma miopatia que aparece muito hoje em dia e aumentou muito no mundo em casos de pessoas médicos que às vezes procedem uma anestesia sem saber quem estão operando, que paciente que está sendo operado, né? O bom anestesista, eu sei aqui que tem mulher de anestesista na sala, o bom anestesista, antes de mais nada, primeiro ele tem que estudar bastante, ele tem que saber quem é o paciente que está sendo operado, o que o paciente tem, do mesmo jeito que eu falei, se eu soubesse que ele era procurador, eu nem tinha chamado ele.
Mas o bom anestesista é o cara que sabe o que o paciente tem. Ele não pode ficar fumando ou tomando um cafezinho lá fora enquanto o médico está operando. A minha humilde opinião, o bom anestesista tem que saber quem é o paciente que está sendo operado, porque ele pode ter uma miopatia, e essa miopatia é fatal, chama-se hipertermia maligna. A temperatura do corpo aumenta, só tem um remédio descrito na literatura até hoje no mundo, chama-se dantrolene, mas depois que faz o diagnóstico de miopatia, tem um monte de coisa para fazer. 45 anos dando aula de medicina, e eu sou patologista, e dá aula de anatomia patológica, às vezes para esses meninos de hoje, de 18, 19 anos, eles não querem, às vezes eles não querem prestar atenção, eles não querem saber de nada, é cansativo, ainda bem que não é de noite. Então eu tive que inventar alguma coisa para deixar uma palestra alegre, para fazer esses meninos prestar atenção em mim. E o que eu fiz? Eu comecei a contar histórias no meio das aulas de anatomia patológica. E teve uma história em especial que eu contei a vida inteira e que eu vou contar até o último dia da minha vida. E a história é a seguinte: tinha uma mulher que se chamava Psique. Ela era maravilhosa, linda, com duas irmãs horrorosas. Parecem aquela mulher da minha família que eu falei que me deixou doente. E essas duas mulheres horrorosas, irmãs da Psique, que era maravilhosa, ficaram com ciúmes da Psique, porque a Psique se apaixonou por um homem, por um deus grego chamado Eros, o deus do amor. E só que tinha um problema. Ela nunca tinha visto o rosto de Eros. Ela toda noite ia se deitar, Eros vinha voando pela janela, entrava no quarto dela, namorava com ela e ia embora. E aí, as duas irmãs horrorosas e ciumentas ficavam cabreira e começaram a colocar coisa na cabeça dela e falaram assim: mas você é louca, você está fazendo amor e você nunca viu a cara, e se ele for um monstro? E se ele for um monstro? E de tanto falar isso para a Psique, teve um dia que a Psique não aguentou mais, e o que ela fez? Ela, na hora que o Deus entrou, ela acendeu a luz de velas para ver o rosto de Eros. E lógico que ele era um tesão, né? Ele era Eros, ele era o máximo. Mas assim que ela acendeu a vela, o amor dela se dissipou e o amor dele se apagou, porque o amor é uma coisa que tem que ter mistério. O amor tem que ser um pouco desconhecido. E eu usava essa história para contar para os alunos, falando o seguinte: que se eu fosse Eros e a Psique fosse a minha mulher, a Patrícia, por mais velas que ela acendesse para ver meu rosto quando ela fosse se deitar, eu nunca deixaria de te amar, porque o amor que eu tenho pela minha mulher está muito além do que os olhos podem ver. Tanto isso é verdade que se eu fosse Aladim e tivesse uma lâmpada mágica e um só desejo para pedir, eu vou dizer para você, Patrícia, que eu sempre escolheria a mesma coisa, quantas vidas fosse. Eu gostaria de ter escolhido e casado com você, meu amor, Patrícia. Obrigado por ter vivido, casado e cuidado de mim. Vai ter Xandó. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer enorme.
a escola, em nome da Escola Pós de Medicina, eu estou à disposição de vocês sobre qualquer coisa em patologia muscular e perdoem-me o meu cansaço da metade da palestra, mas eu realmente não estou acostumado a falar de noite e eu espero que as meninas do Instituto da Maturidade não reclamem de dor e que Yasmin, levanta daí e que vocês tenham tudo de bom nessa vida. Boa noite, muito obrigado.